Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre essa quarentena, né? Esse período que nós vamos ficar aí ociosos. Caramba! Esse período que nós estamos vivendo hoje, ele é semelhante ao período de guerra. É um período de guerra, um período onde você não pode fazer nada porque você não é soldado, não faz parte do exército, e aí você tem que ficar na sua casa, quieto, sem fazer nada, esperando. Alguma coisa errada aconteceu aqui, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Nós estamos vivendo como num período de guerra. É exatamente isso. Um período de guerra onde, quando nós não podemos fazer nada, ou pelo menos não podemos participar de forma direta para resolver o conflito, então nós temos que passar pela angústia de ficar vendo o decorrer, o desenrolar da guerra. Essa é a postura que nós estamos tendo hoje, enquartelados dentro das nossas próprias casas, dando a nossa contribuição. A nossa contribuição é ficar quieto, dentro de casa, isolado, para não complicar ainda mais o desenrolar dessa guerra. Porque se nós ficarmos nas ruas, a coisa pode se alastrar, a epidemia pode se alastrar de forma muito rápida e contaminar muita gente. Vocês concordam comigo que nesse momento muitas pessoas já desenvolveram anticorpos, como toda doença, visto que essa doença do coronavírus ela é uma doença nova, então o organismo vai ter que se virar para dar conta de lidar com esse ser estranho. E alguns sistemas imunológicos vão demorar mais a despertar, e por isso que há necessidade de todos nós ficarmos em casa, para que as pessoas que são mais novas, que têm mais imunidade mais elevada, que ela pode ir de 1 até 23, de macrófitos. Macrófitos são os guerreiros que tem no nosso corpo. Então, um cara que faz algumas técnicas para aumentar a imunidade, ele pode chegar até 23 macrófitos dentro do organismo, até 23%, em relação ao que está no sangue, né? E isso aumenta a sua imunidade. É o nome que se dá para quem tem imunidade alta. Bom, pessoal, nós no Brasil, acredito eu, nunca vivemos um aprendizado tão universal como o que nós estamos vivendo hoje. Nós, muitas vezes, lutamos por grupos, né? Lutamos pela nossa classe, lutamos por aqueles que são da nossa família, lutamos por aqueles que têm a mesma crença, valores, identidade, mas agora não, é universal. A globalização trouxe essa possibilidade de que tudo que acontece lá fora acontece aqui dentro, né? Então, esse aprendizado vai ficar na história mundial, pessoal, mundial, hein? Os conflitos, geralmente, nós vivemos de forma isolada, né? Cada um vive o conflito dentro da sua casa, cada um vive o conflito dentro da sua família. Agora não, agora todos nós estamos no mesmo conflito. Não importa se você é rico, se você é pobre, classe média, se você tem um nível intelectual elevado, se você questões políticas, religiosas, não importa. Até as igrejas estão fechadas. Caramba. Se o John Hyde tivesse hoje, ele falaria mal de nós pra caramba. Lembre desse nome, John Hyde. Eu não vou entrar em detalhes da vida dele, mas depois você entre lá. Está disponível na Wikipedia, né? Um homem que esse negócio para ele era outra parada, mas enfim, deixa para lá. Depois, em outro momento, quem sabe eu falo sobre isso. Então, todos nós estamos enfrentando
essa peste, esse vírus, né? Esta epidemia, do jeito que pode. E a melhor forma para nós enfrentarmos realmente é isolando, né? Para evitar que as pessoas que têm imunidade mais baixa, elas não sejam tão afetadas por esse coronavírus. Muito bem. Eu quero até salientar que a gente começa a fazer algumas atividades que a gente não fazia antes, né? Hoje eu fui responsável por lavar as vasilhas. Por quê? Nem a empregada nós estamos deixando ela vir aqui. Ela fica quietinha na casa dela, ela trabalha aqui, ela cozinha pra gente, faz o serviço de casa. As secretárias nós dispensamos também, justamente para não ter esse problema da vinda de lá para cá, né? E ela também não transitar, não ficar andando muito de ônibus, visto que essas pessoas são importantes para a empresa e para nós, então nós queremos também preservá-las, guardando elas, deixando elas lá para que elas também não sejam contaminadas por esse coronavírus. Muito bem. Então hoje eu fiquei responsável para lavar as vasilhas, jogar o lixo fora e etc. Então assim, quando a gente está enquartelado, a gente tem que se virar. A mulher já fez lá uma sopinha, hoje nós vamos tomar sopinha. Esses momentos são legais para a família, quando a família tem um vínculo afetivo muito legal, né? Agora, quando dá problema, quando a pessoa ela não dá conta de lidar com o ócio, né? O negócio é negar o ócio. Então, esse momento é o momento de ficar quieto. Ficar quieto, para quem é muito ativo, se não houver um aprendizado, é muito sofrimento. Imagine você produzindo, fazendo, correndo, indo atrás, e de repente você não pode mais sair de casa. Ainda não estamos assim, tá? Ainda não estamos assim, mas se for sair é para alguma coisa rápida, vai lá e pega e volta, não é para ficar andando por aí, ninguém é para ir para parque, eu não sei nem como é que tá isso, mas assim, o que está aberto, se não me falha a memória, é farmácia, alguns mercados e tal, hospital, né, claro, é evidente, saúde, mas assim, são questões que geralmente mexem com quem é muito ocupado. Quem é muito ocupado e tem que ficar parado, essa é a angústia do ser humano. E nós vivemos numa cultura capitalista e consumista, na qual quem não produz, muitas vezes não se acha valendo nada. E eu quero pontuar, para começar a nossa conversa hoje, que você é muito mais do que o seu trabalho, você é muito mais do que a função que você exerce. Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e que deve ser reconhecido por outros valores, além do produzir. Então, uma pessoa que produz muito e ele não pode produzir, ele vai ter angústia, vai ter problemas, vai ter problemas. Bom, eu quero começar a minha fala com vocês hoje, de algumas questões extremamente importantes, eu não sei se você já leu um livro do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Esse livro do Viktor Frankl, que relata a história, a bibliografia dele, só para vocês terem uma ideia, eu não estou comparando a situação que nós estamos hoje com a situação do Viktor Frankl, nunca. A situação do Viktor Frankl é algo surreal, fora do normal. Ele foi levado para o campo de concentração, na época do Hitler, do nazismo, e ele ficou 2 anos no campo de concentração. Ele não sabia nem quanto tempo ia durar isso, mas enfim, ele foi pego no meio e ele ficou 2 anos lá. Nesse período ele perdeu o pai e a mãe, que foi para a Câmara de Gás, e a sua esposa, que foi pisoteada quando falaram que a guerra tinha acabado, e ela saiu, só que ela estava em outro campo, e ela foi pisoteada e morta. Mas nós temos algumas lições que nós podemos aprender com Viktor Frankl. Ele dizia o seguinte, que podem me parar, mas a minha mente, ela pode ir a qualquer lugar que eu quiser que ela vá. Você pode, nesse momento, não estar tendo nenhuma forma de ação, mas a sua mente está agindo. Por isso há uma necessidade tremenda de nós estarmos direcionando a nossa mente para aquilo que nós queremos. E o que eu vou falar hoje tem a ver justamente com isso, de você direcionar a sua mente. Nós muitas vezes achamos, a maioria das vezes, que toda a solução do nosso problema é fora, não é, pessoal?
Eu estava fazendo um curso em São Paulo e eu estava com um médico da USP. E eu virei para ele, eu estudo muito a questão de área de saúde, de autoimunidade, de aumento de imunidade, e eu falei para ele assim: doutor, por que nós não temos vitaminas ou remédios que aumentam a imunidade? Ele falou: nós temos, só que os efeitos colaterais de aumentar a imunidade pode prejudicar alguns órgãos do corpo. Eu falei: é mesmo? É. O efeito colateral é tão grande que a gente só usa em último caso. Caramba, seria tão interessante, né, se nós aumentássemos a nossa imunidade. Aí eu até falei para o pessoal que eu fiz a chamada hoje, que eu estaria falando algumas questões que podem te ajudar, que eu faço em mim, é particular meu. Eu faço autohemoterapia quando tem necessidade e faço também ozonioterapia. Eu não vou explicar como que se faz isso, mas você pode ir na internet, está disponível para quem quiser. Então eu estou dando a dica de coisas que eu faço para mim, para minha família, que eu pratico, que me ajudam a sair de situações de gripe, de resfriado ou algum problema mais sério ligado à questão de autoimunidade. Então você pesquisa lá na internet, no YouTube tem pessoas que fazem autoemo e ozonioterapia. Então são técnicas simples que o Dr. Luiz Moura passou isso durante muito tempo, né? Ele praticou isso durante todo o período que ele foi médico, 45 anos, tá? E depois que ele aposentou, ele continuou fazendo isso com seus pacientes, né? Teve até problemas aí da Anvisa de querer tirar caçar ele teve que parar de falar sobre isso. Bom, enfim. Mas o que eu quero falar hoje é em relação a como você mentalmente criar situações para que a sua imunidade possa ficar elevada. Quando você está pessimista com a vida, quando você está achando que não tem jeito, de cara a sua imunidade vai cair. De cara. Tem pessoas que o nível de estresse é tão elevado que até antibiótico não faz efeito. Você pode dar para a pessoa uma vitamina, não faz efeito. Por quê? Porque o emocional está comprometido. O sistema imunológico, ele é direcionado pelo estado de humor que eu estou. Se eu estou achando que as coisas não tem jeito, que está muito difícil, e agora o que eu fazer? Eu não sei o que fazer e bate um desespero, a sua imunidade cai. Então a pessoa fica mais susceptível a resfriados e a doenças ligadas especificamente à falta de uma imunidade mais elevada. A primeira dica que eu quero dar, que ajuda a manter a imunidade alta, é manter-se alegre. Viktor Frankl, ele se mantinha dentro de um humor que o ajudava a passar por tantas dificuldades. Ele viu os amigos dele lá no campo de concentração, onde ele estava colocado, amigos morrerem perto dele. Morrerem por desespero, morrerem por falta de perspectiva de vida. E então manter-se alegre é uma das características daqueles que passam por situações difíceis e permanece firme. Quando você está alegre, quando você mantém o bom humor, o seu sistema imunológico, ele fica em alta, ele não cai. Independente de qualquer decisão que você tenha que tomar, independente de qualquer situação que você esteja passando, nada deve afetar o seu humor. Ah, mas isso aí é muito difícil. Eu entendo. Eu sei como é que é isso. Nós vivemos isso, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a decepções, sujeitos a problema. Você pode até decidir tomar decisões drásticas, mas você não pode internamente deixar o seu humor chegar ao ponto de bater numa tristeza profunda, porque se chegar isso, a situação está perdida mesmo, né? Aí está perdida mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, manter o bom humor, ser pessoas alegres, né? Geralmente tem pessoas que falam assim: ah, mas o fulano de tal, ele é alegre o tempo todo, parece que ele não tem problema na vida. Não é questão de não ter problema, é questão de como enfrentar o problema. Se você está com problema e você fica triste, abatido, ensimesmado, autoestima rebaixada, entendeu? Autopiedade
Aí complica. O sistema imunológico todo vai desabar. A estrutura que te mantém com energia, pelo menos para enfrentar as dificuldades, vai cair. Olha o risco que é nós não mantermos o humor. Humor vem da palavra humus, que quer dizer humildade, que é aquela umidade, aquela que ajuda você a tudo passar de forma tranquila. Uma pessoa que não tem humor, que não tem humus, é uma pessoa seca, é uma terra árida. Então, muitas vezes você vai querer cultivar numa terra árida, mas nada nasce. Por que não nasce? Porque a planta que Deus fez, que colocou na terra, para que ela seja germinada e para a semente fazer nascer ali uma nova planta, um potencial de uma nova planta, é preciso que tenha umidade. Humildade e umidade é a mesma coisa. É uma pessoa que releva a situação. Ele não perde a alegria de viver a vida. Eu posso estar triste com a situação que nós estamos passando agora, mas eu não posso perder dentro de mim esse humor. Entendeu? A situação não é motivo para ninguém ficar alegre. Existe risco de vida, né? Nós estamos sendo ameaçados na nossa integridade, na nossa vida. Então, mas dentro de nós não podemos perder aquele humor, aquela alegria, né? Porque nós não somos só essa situação. Escute uma coisa, o Brasil não é só o coronavírus. Nós estamos passando pela situação agora. Da mesma forma que você não está trabalhando, você não é só um trabalhador, você é um dono de casa, você é um pai de família. Existem vários outros papéis que estão além, única e exclusivamente desse papel de ser um trabalhador que traga recursos para casa. Nós temos que viver na nossa vida vários papéis e este papel está sendo nos dado agora. Então a primeira dica que eu dou para que você consiga ficar aí enclausurado, enquartelado nessa quarentena, primeiro, não deixe o seu humor cair. Se você mantém o bom humor, você vai desenvolver os hormônios do prazer que dão alegria e isso te dá mais motivo para viver. Isso te dá mais alegria, mais satisfação para fazer e superar todas as dificuldades, ok? Segundo, o Viktor Frankl, ele falava o seguinte, todos os dias que ele esteve ali naquele campo de concentração, ele dizia o seguinte, eu vou viver dias melhores. Uma pessoa, quando ele fica focado no problema, ele acha que a vida dele agora é ali e vai acabar. Nunca permita que de forma alguma na sua mente venha aquela ideia assim, agora acabou para mim mesmo. Agora não tem jeito mais. Eu sei que tem pessoas que estão fazendo isso. Agora é o fim mesmo. Agora não tem jeito mais. Aí a imunidade dele cai. Aí daqui a pouco ele começa a ficar resfriado, daqui a pouco ele começa a ter problema de saúde. Gente, nós temos que ter fé. A medicina trabalha pela fé. Vocês sabiam disso? O empresário que monta um negócio, ele sabe pela fé. Muitas vezes ele foi até consultar os especialistas e os especialistas falaram, não abra, não mexa com isso. Ele vai lá e abre e tem sucesso. Fé. Fé é o quê? Fé é uma crença em alguma coisa que não aconteceu, mas você sabe que vai acontecer. Então, essa situação que nós estamos passando é uma situação circunstancial, temporal, tem data prevista para isso. Nunca fique pensando mais ou além daquilo que você dá conta de lidar. Por isso que eu até falei hoje na chamada, se você gosta de informação, eu gosto, mas se você fica triste, então não assiste jornal. Fica dentro da sua casa, trancada, etc e tal, e não assista. Porque se você assistir, porque morreu não sei quantos na Itália, porque hoje foi 600 e tanto. Se você vê isso e fica abatido, a sua imunidade cai, não é bom para você. Então tem pessoas que nesse momento não podem estar indo atrás de informações. Por exemplo, surgiu a informação que o tipo O é o tipo mais resistente em relação ao coronavírus. Aí se você não é do tipo O, você vai ficar desesperado. Então é melhor nem ter informação.
É lógico que não é só isso, né? Existem pesquisas que ainda estão indo para esse campo aí. Mas o mais importante é, você precisa ter convicção de que dias melhores virão na sua vida. Eu quero que você lembre, se você é casado, você já lembra, que você busque na sua memória, quantas vezes você já viveu dias difíceis, hein? Dias que falava assim, não tem jeito. Eu lembro, né, que 3 dias ou 4 dias de casal eu sofri um acidente, quase morri. Teve pessoas que acharam até, poxa, menos um. Teve gente que falou isso pra mim. Os grandes amigos. Mas nós estamos aqui. Então, nós precisamos sempre acreditar que dias melhores virão. Outra questão, você precisa manter a fé. A fé é algo que deve ser nutrido. Se diante da situação você sempre fala, não tem jeito, tá difícil mesmo, eu acho que para mim não tem jeito, você vai destruindo a fé. Fé é algo que Deus deu para o homem. E se você não cultivar, se você não exercitar isso, ela vai diminuindo, até você tornar-se uma pessoa bully. Tem muitos que não sabem o que é bully, ou coador. Bully são pessoas de pouca fé. É um trocadilho que eu estou colocando aí. Então, a fé você precisa crer. Vai dar certo. Eu vou sair dessa. Viktor Frankl, todos os dias ele falava, eu vou sobreviver. Todos os dias ele falava isso. Hoje, e foi passando, ficou 2 anos, Viktor Frankl saiu, a guerra acabou, Hitler perdeu, e ele foi liberto, e ele morreu velho. Acho que foi com mais de 80 e tantos anos. Montou a clínica dele, ajudou pessoas, escreveu livros, andou pelo mundo todo, dando palestra. Que maravilha, que história, serve de motivação para nós. Apesar de dizer sempre que a situação dele no campo de concentração não tem nada a ver com a nossa situação aqui. Lá a coisa era difícil, era complicadíssima, mas ele dizia que se você tem um sentido, aliás, se você tem um porquê de viver, você vence qualquer como. Se você tem um porquê de viver, você vence qualquer como. Então, ter um porquê, por que você está vivo? Por que você quer viver? Por que você quer sobressair? Por que você quer passar por cima de todas as dificuldades? Então, isso é suficiente para dizer para você que você vai conseguir vencer. Então, ter um porquê, você não precisa de um como. Mas como que vai ser? Não precisa de um como. Vai acontecer. Então, a fé, manter a fé é fundamental. A fé é algo que todo ser humano precisa ter. Fé é alguma coisa que você não vê com os olhos, você não escuta com o ouvido e nem sente, mas você sabe que é assim. Eu sei que é assim e pronto. Crer em Deus. Gente, dizem que até o maior ateu, no momento da dificuldade, ele fala, meu Deus, me ajude. Crer em Deus. Deus está com você. Deus está com você. Deus olha por você. E Ele está pronto para te ajudar, te fortalecer. Muitas vezes, Deus não nos livra do problema. Mas Ele dá força para você passar pelo problema. Ok? Viu a diferença? Deus não te abandonou. O problema ele vai vir para todos. O sol não nasce para os justos e para os injustos. Entendeu? As dificuldades não vêm para um e para outro? Ok. A fé em Deus vai te dar mais força para você ultrapassar esses problemas e esses desafios. Manter o controle. Crer em Deus é manter no controle. Porque se você crê que tem alguém que é maior do que você e que está acima de você, te ajuda a enfrentar aquilo que parece que está te colocando em desequilíbrio. Você crendo em Deus, confiando que Deus te ajuda, então você pode passar pelo vale, pela dificuldade, com mais convicção e com força. Outra atitude importantíssima é manter a calma. Eu lembro um tempo atrás que estava eu e minha esposa e tinha mais 3 homens dentro de um elevador, o elevador da faculdade, e aí o elevador travou. E tinha um que estava lá que ele começou a ficar desesperado. Não, mas ele ficou desesperado, assim, eu vou desmaiar, estou passando mal.
e tinha então era 4 homens, era eu mais 2 e um estava passando mal. E aí nós pegamos a porta do elevador, entortamos ela, juntamos 3 e puxamos uma porta de inox, e aí abriu e pegamos ele e colocamos lá no vão. O que acontece quando alguém não é calmo? Quando alguém perde o controle? Ele pode machucar quem está perto. O maior medo que eu tive ali junto com os que estavam ali é dele surtar e querer machucar todo mundo, desesperar. Aí nós abrimos a porta, puxamos com força, entortamos a porta e aí colocamos ele no vão para ele pegar o vento. E ele viu o concreto assim das vigas, né? Porque o elevador parou no meio, não pode sair, nós não conseguimos abrir a porta. Pelo menos nós entortamos a porta de inox. E ele ficou ali. Então, manter a calma. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não há ganhos nenhum em você ficar desesperado, ficar apavorado. Então, assim, se você não dá conta de lidar com notícias ruins, nem olhe, nem veja a televisão. Então, busque se acalmar, ficar tranquilo, tenha um bom sono, uma boa alimentação, nada de ficar ansioso, né? E a gente faz isso como? Sendo o contrário disso. Então, assim, se eu não quero ficar ansioso, então eu devo ficar calmo. Então, eu vou dizer o tempo todo, eu estou calmo. Escute músicas que trazem tranquilidade. E a última dica que eu quero dar para hoje para você é o pensamento positivo, né, pessoal? Se eu fico pensando pelo lado negativo, que agora não tem jeito mesmo, por exemplo, tem muitas pessoas que estão extremamente ansiosas porque não estão trabalhando, não estão ganhando dinheiro e vão ter que pagar. Olha, o nível de endividamento do país vai aumentar. Assim, já não precisa, não é eu, não sou especialista não. E não precisa ser especialista para isso. Ora, se eu tenho minhas contas para pagar e eu fico 15 dias sem trabalhar, como é que eu vou pagar as contas? Vou ter que pegar dinheiro emprestado. Então, os bancos vão lucrar muito esse período agora, depois que acabar esse período do coronavírus, que nós não sabemos nem quanto tempo vai ser. Já tem uma perspectiva de 15 dias, mas nós não sabemos, né, o que vai acontecer, se vai ser prolongado, etc. Depende como for a reação no nosso clima, como o coronavírus vai agir aqui no nosso país, né? Com a temperatura que nós temos uma temperatura mais elevada e alguns dizem tanta coisa, né? Que ele é melhor para temperaturas mais baixas. Então, nós precisamos ter um pensamento positivo, acreditar que vai dar certo. Nós vamos sobreviver, vamos vencer e vamos conseguir ultrapassar do outro lado e tudo vai voltar ao normal. Eu coloquei o exemplo aqui do Viktor Frankl. Eu não conheço um exemplo mais poderoso de alguém que conseguiu sobressair as dificuldades e sobreviver e morrer com 80 e poucos anos. É lógico que isso nós estamos passando em relação ao que o Viktor Frankl passou, é bem pequeno, né, gente? Mas sabe, o sofrimento e a dor depende de quem tem. Quem está nesse momento com a unha encravada pode achar que é o maior sofrimento, porque é o dele. Então, o maior sofrimento não é um nível de intensidade ou tamanho, é o meu sofrimento. Então, eu quero que você lide com o seu sofrimento, se eu pudesse dar uma palavra de ajuda, que você lide com o seu sofrimento de forma positiva, mantendo-se com bom humor, tendo convicção de que dias melhores virão, mantendo a sua fé, crendo em Deus e que Deus tem o controle de todas as coisas, mantendo-se calmo e tendo pensamentos positivos. Ok, pessoal? Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nessa live e espero você segunda-feira, às 20 horas, no @Lindomar Rocha Psicólogo. Grande abraço, fica firme. Fica forte, nós vamos vencer com certeza. Até mais, até segunda-feira e um bom final de semana para você. Até mais.